Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando a gente se encontra aqui para a nossa meditação diária, nossa conversa, né? Nós conversamos aqui a respeito das Sagradas Escrituras e sempre com o intuito de crescer na fé, porque o justo da sua fé viverá, diz a Bíblia, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, e nada melhor do que a mensagem do Mombrana e a Bíblia juntas para produzir a fé para o arrebatamento. Nós estamos vivendo um dia glorioso da nossa história. É o tempo prometido, de acordo com a profecia, para o estabelecimento do reino de Deus dentro do nosso coração primeiro e em seguida sobre a terra no milênio glorioso. Veja, aquele reino de paz que outrora Adão e Eva desfrutavam lá no Éden, veja, e perderam por ouvir o arrazoamento de Satanás, perderam a vida eterna, perderam o reino, porque Adão era um Deus amador, ele reinava sobre a terra, pode ler sua Bíblia, ele governava a vida marinha, vida animal, a vida botânica, tudo, veja, e gozava de paz, ele gozava de justiça, porque todo entardecer, o pilar de fogo descia no Éden, a primeira família se juntava ao redor do grande Jeová, vinham os animais todos, e todo entardecer havia uma comunhão perfeita entre o Pai e seu Filho, o Criador e a criatura. Veja, e havia um reino de paz, de justiça. Veja, o boi comia palha com o leão. Sim, essa era a Escritura. E tudo isso foi perdido por conta de que o homem abandonou a fé na palavra. Mas a profecia de Joel 2 dizia que Deus restauraria, veja, essa árvore noiva. Veja, a restauração de tudo de acordo com Atos 3 e por toda a Bíblia. Veja, por isso Jesus, nosso parente redentor, toma o título de propriedade em Apocalipse 5. Desce à terra em Apocalipse 10 com esse título na mão para entregar a sua semente, a semente real de Abraão, o título que Adão e Eva haviam perdido. Um título naturalmente abstrato. Veja, porque esse título, veja, esse título nada mais é do que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Veja, porque Deus ele não precisa de um pedaço de papel para garantir-se, ou garantir sua palavra, ou garantir a sua lei. Quando ele pensa, diz o Mombrana, já é como se fosse um documento. Ele não volta atrás, ele não pode quebrar, ele não pode violar. Cada pensamento torna-se uma palavra. Ao tornar-se uma palavra e aquilo é expressado, é ponto final. Passarão os céus e a terra, mas vamos dizer, o seu pensamento não pode passar, porque é eterno. Deus não está aprendendo. Veja, isso é para sempre, sempre, sempre e eternamente. Veja, então, quando ele vem em forma de Espírito Santo, ele vem em forma de palavra. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E esse documento, essa palavra, esse título, vem para dentro de nós quando vem o Espírito Santo. E ali está ele, para confirmar tudo que ele falou. Porque a palavra já está documentada. Não vai passar mais. Ela é eterna. Sim, e quando ele vem como rei de justiça. O que é rei de justiça? É o cumpridor da palavra. Ele vem para cumprir sua palavra. Por isso Jesus, na água, disse a João Batista, a nós convém cumprir toda a justiça. Sim? Veja, e por isso em São João 16, Jesus, instruindo os apóstolos a respeito da vinda do Espírito Santo, diz, quando ele vier, ele convencerá da justiça. Veja, porque somente Deus pode abrir nossos olhos para podermos ver o cumprimento da Escritura. Veja, no seu dia,
Por isso Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Por isso nós temos na Bíblia muitos exemplos. Noé sabia quem ele era, qual escritura ele estava cumprindo, ele sabia exatamente a hora. Enoque também sabia. Ele despediu-se da sua família e foi para um passeio. Veja, porque ele havia construído a pirâmide, apontado ela para as Pleiades, os 7 estrelas, ele sabia o caminho de volta à eternidade. Sim, por isso, João pôde dizer aos fariseus, quando lhe perguntaram, és tu o Messias? Ele disse, não. A escritura que me diz respeito é a voz que clama no deserto. A escritura que me diz respeito é Malaquias 3. Por isso Jesus pôde chegar na sinagoga no dia de sábado, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abre-o em Isaías 61, porque ele sabia qual escritura deveria se cumprir naquele instante. Ele fecha o livro e diz, hoje tem se cumprido essa escritura diante dos vossos olhos. Por isso que a mulher samaritana sabia que o Messias seria um profeta. Sim, por isso seriam 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 estrelas, 7 pontas. Veja, 7 homens que captariam a profecia e estabeleceriam a justiça de Deus sobre a terra. Por isso essa grande bem-aventurança de Mateus 5, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por isso nosso grande Melquisedeque se apresentaria aqui no tempo do fim, de acordo com Hebreus 4:12, de acordo com Lucas 17, como rei de justiça. Ou seja, ele veio para cumprir a palavra, aquilo que estava escrito. Olha Hebreus capítulo 7, porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então o que vem fazer nosso rei aqui no tempo do fim? Cumprir sua palavra, cumprir a profecia, estabelecer o reino, primeiro dentro do cidadão, depois dentro do lugar aonde vai habitar o cidadão. Por isso o milênio é o Éden restaurado. 1000 anos de um reinado de paz, porque ele vem para estabelecer a justiça e a paz. Oh, irmão, que coisa gloriosa. Por isso Mombana prega, assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja, ele fala assim, no final do parágrafo 93, já entrando no 94. Veja, o que é a sua justiça? Porque ele é chamado de rei de justiça. É sua palavra. Ele veio cumprir sua palavra, de acordo com a profecia. Veja, em outras palavras, João, você sabe quem eu sou. Te foi revelado. Eu sou o sumo sacerdote. Isso é verdade. Rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo. Veja, João, e eu tenho necessidade de ser batizado por ti, mas nós temos, veja, que cumprir toda a justiça. Por isso essa mensagem é toda identificada pela Bíblia, porque tudo que está na Bíblia foi cumprido na vida desse profeta, foi cumprido nessa mensagem. Veja, e eu tenho necessidade de ser batizado por ti agora, para cumprir a palavra de Deus, porque toda a palavra tem que ser cumprida. E nós somos as luzes do dia. Veja, por isso ele prega a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Por isso em São João 1 diz, veja, João não era a luz, ele veio dar testemunho da luz. Por isso temos a foto do profeta na igreja. O Mombana não é a luz, mas ele veio testemunhar da luz. Veja, e depois de nós cumprir tudo isso, e eu sei que a tua justiça e o teu desejo é cumprir a palavra, e ela virá a nós. Veja, nós somos as luzes. O eleito se encontrará dentro da profecia. O eleito verá a si mesmo dentro da profecia, dentro do quadro. Sim, Senhor. Por isso,
aquele ladrão da cruz, veja, o da direita, se ele tivesse suficiente conhecimento bíblico, ele poderia ir lá na vida de José, um tipo de Cristo, veja, saber a respeito dos dois condenados na prisão e saber que o da direita, veja, o que servia o copo, o vinho no copo do rei, veja, esse seria salvo, porque ele estava no quadro. Ele veria a si mesmo na profecia. Por isso nós podemos ver o nosso Eliezer no quadro lá de Isaac e Rebeca. Podemos ver o chefe dos segadores no quadro de Ruth e Boaz. Podemos ver o nosso profeta em Malaquias 4. Sim, podemos ver o sinal do Messias de acordo com os dias de Ló. Veja, vermos a nós mesmos nesse quadro, como Ruth, a Moabita, retornando para a casa do pão de Deus, Belém, no tempo em que Noemi volta do exílio, no tempo que os judeus estão voltando dos 4 cantos do mundo, voltando para a Palestina. Podemos ver a nós mesmos, veja, em Esther, a prima órfã do quadro, podemos ver a nós mesmos em Sara, ver a nós mesmos em Tamar, em Abigail, em cada uma das santas mulheres. A igreja está identificada na parte feminina. Veja, parágrafo 95. A luz de cada era deve fazer a mesma coisa. Veja, nós sabemos o que tem que ser cumprido. Porque há muita gente com confusão na cabeça, voltando para a Assembleia, para a congregação cristã, é porque não sabe qual é a escritura que tem que ser cumprida hoje. Veja, você que é espiritual e conhece a palavra de Deus, você vê o que Deus tem prometido. Veja, agora, a palavra não virá tão fácil, porque ela vem através da observação. Você tem que forçar seu caminho para isso acontecer. Ou seja, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Quem não tem preguiça, quem tem no coração a fome que tinha a rainha do sul. Veja, para ler, para investigar, como os magos investigaram. Veja, como cada santo do passado fez o mesmo, examinando a palavra. Jesus disse, examine a escritura, se você tem fome e sede, você vai me encontrar nela. Você vai encontrar o profeta de Malaquias 4, você vai encontrar os 7 trovões dentro da mensagem, a revelação da sua segunda vinda. Isso é para quem tem fome e sede. Veja, mas ainda eis que nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Nós devemos fazer isso. E agora Jesus realmente reconheceu em João, que João era um profeta verdadeiro. A palavra havia falado de João e ele sabia que ele era absolutamente o profeta da hora. E João sabia que Jesus era o Messias da hora. E ambos tiveram claramente uma compreensão. Nós temos a compreensão dos dias de Ló. Quem foi aquele anjo que visitou Abraão, de costas para a tenda? A compreensão de Hebreus 4:12, de que a palavra de Deus é viva e eficaz. A compreensão de Eliezer, guiando Rebeca ao encontro de Isaac. Temos a compreensão do que é aquela nuvem. Temos a compreensão do que é os 7 trovões. Temos a compreensão do novo nome de Jesus. Cada escritura dessa. Porque a nós convém cumprir toda a justiça. E quem tem fome e sede de justiça, de ver a palavra, de entender a profecia, será farto. Por isso nós somos na mão do anjo. E tomamos o livrinho e estamos comendo. Nós estamos fartos. Nós estamos alimentados. Nós temos o alimento espiritual em seu devido tempo. O reino está em nosso coração. O reino de justiça e de paz. Deus te abençoe. Deixe o seu comentário. Aperta aí o sininho. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.